Estamos na Semana Internacional do Meio Ambiente. Olha, é um assunto muito importante, né? Hoje existe vários grupos que trabalham, né, nessa questão do meio ambiente que é de fundamental. E no seu ponto de vista, a humanidade tem muito que avançar ainda. Como que funciona hoje esse trabalho para poder cuidar dessa parte importante com o meio ambiente? Então, a questão ambiental hoje é um tema fundamental, como você muito bem se refere, e nós vimos estudando, acompanhando, pesquisando desde os anos 80 para cá, dos 80 do século passado para cá, como professor da Universidade Estadual de Londrina, onde nós formamos o GEAMA, Grupo de Estudos Avançados sobre Meio Ambiente da UEL, e que lá nós formamos muitos educadores ambientais, né, e acompanhamos toda a política nacional e a política internacional do meio ambiente, quer da ONU, através dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quer das COPs, as Conferências do Clima, e quer principalmente acompanhando a questão das mudanças climáticas, que hoje é um tema extremamente importante, né, para a humanidade reconhecer que nós vivemos neste planeta chamado Terra, que podia ser muito bem chamado água, porque ele é composto muito mais por água que terra, e que é a nossa casa comum, como diz a Agenda 21, como diz a Carta da Terra, é a nossa casa comum. E ela está sendo hoje muito mal cuidada, né? Porque está sendo altamente impactada pelas ações humanas, principalmente decorrentes após a Revolução Industrial, né? Que começou a grande processo de urbanização e industrialização, criando grandes cidades e grandes indústrias emissoras de gás carbônicos, gás metano e outros gases causadores do efeito estufa e grandes causadores hoje das mudanças climáticas. Então nós temos nos deparado com esta temática, estudando, aprofundando e sugerindo práticas sustentáveis para compensar tudo isso. Existe muita resistência, né, de muitas empresas de investir na questão da preservação do meio ambiente. Vamos começar pelos carros. Hoje existem carros elétricos, né? Ainda existe uma resistência muito grande de investir no carro elétrico, porque também é uma forma de você preservar o meio ambiente também, né? É uma dúvida que, principalmente depois da Ecoconferência do Rio de Janeiro, em 92, da qual eu tive o prazer de participar, e de lá para cá, todos os estudos e essa preocupação fundamental aqui de Londrina, no norte do Paraná, e para o Paraná e para o Brasil, a questão assim, como que nós podemos então, além de estudar, aprofundar, apresentar propostas concretas, né? E ao mesmo tempo acompanhar o que mundialmente está se fazendo, por exemplo, com as cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades educadoras, que são programas da ONU. Nós também criamos aqui um programa chamado Cidade Mais, que é também pensando a cidade do futuro, onde você tem todo o planejamento urbano que envolve a questão do tráfego urbano, né? Com automóveis, por exemplo. Hoje os automóveis ainda, em sua maioria, são movidos através da combustão, né? Através do petróleo, a queima do petróleo ou do álcool, né? Que são emissores de gases, né? Gases causadores do efeito estufa. E obviamente que essa passagem do carro a combustão para o carro elétrico é uma alternativa, mas não é uma solução muito viável. Por quê? Porque você continua a ter o carro. O mesmo tamanho, o carro usa metal, vidro, borracha para ser fabricado. A única diferença é o combustível, que agora não é mais fóssil, e sim, ou não será mais fóssil, né? E será elétrico. Mas para isso você também terá que ter a produção de energia que seja sustentável, né? Não apenas através de energia de usinas de carvão, ou o represamento de rios, né, que também são causadores de impacto, e sim através das energias alternativas, como a eólica, a solar, biocombustíveis, etc. Então é um conjunto de medidas que tem que ser pensado como uma forma integrada, né? Quer dizer, há universidades, centros de pesquisas que se dedicam a elaborar isso. O problema é que também há interesses, grandes interesses das multinacionais, do capital que move tudo isso, né? De como andar, o andamento disso, né? As mudanças poderiam ocorrer muito mais rapidamente do que estão ocorrendo.
porque nós, os seres humanos, estamos impactando muito a natureza, né? As águas, as terras, os rios, os continentes, os mares, né? O degelo dos polos, né? Do Ártico, da Antártida. E aí você tem o seguinte, o planeta está dando respostas, né? Respostas muito claras, né? Uma delas é aquilo que se chama do aquecimento global, né? Se usa muito mais o termo mudanças climáticas, ou seja, há um desequilíbrio do clima causado pela ação humana, pelo modelo de desenvolvimento, pelo modelo de expansão. Então nós precisamos frear esse modelo e apresentar outros modelos, aquilo que a gente chamaria então de modelos sustentáveis na forma de produzir, ser e de viver. Agora falando como professor da universidade, né? A nova geração de alunos que chegam em sala de aula, eles realmente você vê no olhar deles a preocupação mesmo pelo meio ambiente, pela natureza, tem essa preocupação mesmo? Essa é uma das questões assim polêmicas. Eu, em princípio, acredito pelo contato que nós tivemos através não somente de sala de aulas, mas dos projetos de pesquisa e de extensão, através do GEAMA, que eu citei anteriormente, que é o Grupo de Estudos Avançados sobre o Meio Ambiente. Nós conseguimos formar muitas pessoas, e grande parte delas são jovens, de 16 a 21, 25 anos de idade, e que chegam no ensino superior com esta vontade de conhecer e que já nasceram num mundo altamente impactado por gerações anteriores, gerações de mais idade, né, que impactaram violentamente em alguns segmentos, né, o desmatamento, a poluição dos rios, a produção de resíduos, né, não somente do resíduo eletroeletrônico, mas dos resíduos orgânicos, né? Hoje, por exemplo, se produz, em média, segundo dados da ONU, em média, dependendo do país, dependendo da região, em média, cerca de 1,2 kg de lixo per capita, por pessoa. Então você imagina, são 8 bilhões e pouco de pessoas no mundo. Imagina quantos bilhões de toneladas diariamente são produzidas, né? E grande parte é reciclável. Aqui o exemplo da ONG Eletro, né, com o Alex, que coleta, separa e destina corretamente o resíduo eletroeletrônico. Mas existem outros resíduos, assim como também as cooperativas de catadores de papel, de latinha, de vidro. E existem outras propostas, mas grande parte hoje é destinada aos lixões. No Brasil, segundo dado apresentado na COP27 no Egito, em novembro passado, do governo anterior, existem cerca de 3.600 lixões no Brasil, que deviam ter terminados, esses lixões, não mais existir, desde 2014. Portanto, estamos indo há 20 anos ainda que a política não conseguiu avançar nesse processo. E outros milhares de aterros sanitários, mas nem todos mantidos adequadamente, né? E se não são mantidos adequadamente, logo eles poderão se transformar em novos lixões. Então nós estamos com um problema, né? O resíduo é um problema e ele é criado pela modernidade, né? Que é uma sociedade de consumo, né? Cada vez consome mais, você tem a obsolescência programada, né? Que os produtos são feitos para durar pouco, né? O exemplo aqui do eletroeletrônico, né? Que dura 2, 3 anos, depois você não tem mais como consertar, você joga fora, né? Descarta, né? Então, hoje, a juventude, só voltando à sua questão, a juventude, no geral, eu percebo que há uma percepção de que algo pode ser feito. E muito interessada em conhecer primeiro, como se gerou tudo isso, esse modelo de sociedade insustentável, e como que nós podemos agora avançar para uma sociedade, uma cidade, uma forma de viver, de habitar o planeta de forma sustentável. Eu vejo que a juventude é a grande esperança do futuro, né? Mas ela começa a partir dos bancos escolares, né? Desde o ensino fundamental, médio, universitário, as ONGs, os sindicatos, as cooperativas, as igrejas, a associação de moradores. Há uma consciência grande emergindo, né? Nós ajudamos muito com palestras, cursos, através dos nossos escritos, ensaios, até poesias. Eu tenho produzido bastante desde a pandemia para cá, cerca de 200 poemas ambientais, pensando e dialogando para que a gente possa produzir materiais que sirvam para a conscientização, que sirvam para criar esse ambiente, um ambiente em que é possível pensar e fazer diferente.
do que está a ordem geral, a ordem mundial. Então, obviamente que é um desafio cotidiano, né? É um passo à frente, 2 atrás, é 3 à frente, 1 atrás. São estratégias e táticas que nós devemos atuar nessa questão socioambiental, ou seja, compreendendo melhor a nossa relação do homem com a natureza, ou seja, entender definitivamente de que nós, seres humanos, dependemos da natureza, dependemos deste planeta que é único para nós vivermos. Se nós não cuidarmos dele, nós vamos ter problemas seríssimos nas próximas décadas. A poluição também ela prejudica muito a humanidade com várias doenças, né? Sim, a questão da saúde pública é uma das questões assim. Você tem água contaminada, você tem os lixões a céu aberto, né, que causam problemas de odor, de doenças que os animais comem e trazem os mosquitos e moscas. E você traz a contaminação dos lençóis freáticos através do chorume e de outros problemas. E tem uma questão estética, né? Enfim, os modelos insustentáveis, eles causam doenças, quer no campo, quer na cidade. Veja no caso do campo. O uso abusivo de agrotóxicos, a toxicidade, quer nos produtos alimentares, quer através de quando dá uma chuvarada no plantio de soja, milho, principalmente as grandes plantações, chamado do agronegócio, e que vão, depois da chuva, aplicado o agrotóxico, a chuvarada, leva esse agrotóxico para o córrego, para a nascente, para o córrego, para o rio, e aonde que a Sanepar, no caso aqui no Paraná, capta água? Dos rios. Então nós estamos captando uma água com agrotóxicos, né? E agrotóxicos você não tem cloro e flúor que retira, nem filtros que retiram. Eles estão. Então isso causando doenças, causando problemas sérios, né? Do uso dessa água contaminada. E você tem também todo um problema desses lixões, dos aterros sanitários, que às vezes mal conservados. E você tem aí um problema de que a poluição, da emissão de gases dos carros, dos ônibus, dos caminhões, esse respirar, você tem as queimadas, é o exemplo agora que está acontecendo no Canadá, com os incêndios no Canadá, e essa poluição, essa fumaça tóxica vindo para toda a costa leste dos Estados Unidos. Ontem mesmo passou uma reportagem em redes nacionais, internacionais, da condição da respiração em Nova York e em Washington, que são 2 cidades que todo mundo conhece, das principais do mundo, né? Então você tem assim um problema que hoje ele pode ser localizado, mas ele se distribui depois no planeta. Assim como um rio que é contaminado agora, ele vai desembocar no mar, no oceano, e o oceano interliga todo o planeta. Então nós temos que entender a questão de forma integrada, né? Então qualquer ação, mesmo que seja local, mesmo que seja pequeninas, é uma gota d'água importante para mudar essa situação.